Pode colocar o tempo para mim? Olha aí. No português, lechar. Mas é lógico que eu falo português, né? Porque todo mundo fala para você mais perto do que a gente sabe, né? Ou mais perto do que a gente conseguiu aprender, do que Deus falou para a gente. Então, a pronúncia mais perto, se fosse um judeu aqui falando, seria muito melhor do que eu, com certeza. Mas é lechar. Tudo bem? Lechar. Pegou? Lechar. Então eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos declarar essa palavra juntos. Feche o olho. Nós vamos declarar essa palavra juntos. Eu vou falar. Você vai declarar ela junto comigo. Vamos lá. Lechar. Agora você vai abrir os seus olhos. Você já gravou essa palavra no seu coração. E a gente vai falar com bastante força, com bastante entendimento, porque o Espírito Santo vai trazer uma revelação no seu coração em relação a isso, tudo bem? Então agora você vai falar com bastante força. 1, 3, hein? 1, 2, 3. Levar. Todo mundo agora está sabendo dessa palavra. Essa imagem é a imagem de Abraão. Incrível, né? Poder olhar para Abraão, porque a gente acabou de falar sobre dízimos e ofertas, e o primeiro homem descrito na Bíblia que dizimou foi Abraão. Né? Por isso. No caso, quando dizimou, não era Abraão, era Abraão. Né? Glória a Deus por isso. Uma coisa interessante, que eu não sei se você sabe, você talvez já estudou sobre isso. Ninguém pode ter algo, mas tem que estudar sobre isso, né? Mas o judeu, ele tem por hábito, por tradição, fazer uma leitura da Torá uma vez por ano, nos templos. Como que eles fazem essa leitura? Essa leitura é feita em voz alta. Todo sábado. Então, no dia do Shabbat, todo sábado, e ele separa a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, tudo bem? Esse é a Torá, é a Bíblia que eles usam, porque eles não acreditam, parte deles não acreditam em Jesus, né? Mas eles usam os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, e eles fazem uma leitura anual. Então é como o nosso plano de leitura, que parte de vocês aqui faz parte do grupo, que a gente lê a Bíblia todo dia. Eles têm um hábito cultural de se juntarem, como se fosse aqui na igreja, uma vez por semana, no sábado, todo sábado, são 54 sábados da cultura dele, e eles dividem a Torá nesses 54 sábados. Daí, algo em média, 6 capítulos que eles leem por encontro. Vamos dizer assim, um culto. Então é como se a gente juntasse aqui todo sábado para ler 6 capítulos da Bíblia juntos. Só que o que é interessante dessa história? Quando eles dividiram a Torá, cada parte da Torá dividida tem um nome. Então presta atenção nisso. De Gênesis 1 a Gênesis 6 é o primeiro sábado do ano. E eles então vão ler. Como se a gente estivesse aqui agora, nós vamos ler de Gênesis 1 a Gênesis 6 também. Esse primeiro sábado do ano tem um nome, que é chamado de Bereshit. O segundo sábado do ano, eles vão ler de Gênesis 6 até Gênesis 11. Esse tem um outro nome, que é Noé, ou Noé. Tudo bem? E aí, sucessivamente, o terceiro, que é de Gênesis 12 a 17, tem exatamente esse nome, né? Para cada sábado que eles se encontram, há um nome para trazer à memória deles o sentido daquele texto. Porque é aquele texto a outro.
E é muito interessante porque Bereshit, que é de Gênesis 1 a 6, significa no princípio. É uma palavra hebraica que traz a sua memória no princípio. E o que é que nós vamos estudar? Gênesis 1 a Gênesis 6? Sobre a criação. Faz todo sentido. O segundo sábado, que é no pé, a gente vai estudar sobre o quê? Sobre Noé, sobre a construção da arca, o dilúvio e todas aquelas coisas. O terceiro sábado, então, é o Lé. O que significa isso? O que significa esse terceiro sábado? E é sobre isso que eu quero que a gente possa pensar um pouco hoje. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse texto que começa lá em Gênesis 12 e vai até Gênesis 17. Né? Então, todo terceiro sábado do ano judaico, se você for lá na sinagoga, se você for lá no culto inteiro, você vai ver eles lendo de Gênesis 12 a Gênesis 17. Tudo bem? Pegou isso comigo? Uma coisa interessante, essas funções semanais, elas foram chamadas de Parashá. Então, a porção que nós vamos ler hoje, que é a terceira porção da Torá, que vai de Gênesis 12 a 17, ela seria lembrada assim: vamos ler a Parashá Lé. Agora, como que fala para você? Eu preciso dizer para vocês, tá? Mas então, Parashá Lé. Parashá significa porção semanal. Então, hoje nós vamos compartilhar uma porção semanal. É aquilo que Deus faz lá no judeu. Ele vai fazer a gente toda uma discussão. O texto de Gênesis 12 a 17, ele traz para a gente um sentido. Se você lembrar aí na sua Bíblia e você for procurando isso nos textos, você vai ver que em Gênesis 12, Abraão é direcionado por Deus a sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da sua região e ir para uma região não região. Ele não sabia. Deus não falou para ele como era isso. Depois, se você for caminhando, você vai ver que Deus fala assim: olha, eu vou te levar para uma terra da promessa, um lugar de promessa. Depois Deus fala para ele assim: olha, e além disso, essa promessa vai ser para a sua descendência, vai ser para todos aqueles que forem gerados a partir de você. Depois, mais um pouquinho para frente, ele fala que a bênção que haveria sobre Abraão e sobre toda a descendência dele seria uma bênção universal, que alcançaria gerações e gerações. Tanto que, se você pega a linhagem de Jesus, você chega ali em Abraão. Várias pessoas. Uma certa parte entre o 12 e o 17, a gente vê que apesar de Abraão ter saído da sua terra, da sua parentela, alguém foi com ele, o sobrinho dele logo. E Deus, ainda assim, pelo propósito daquele que era chamado de Abraão, falou: ele, esse sobrinho também vai ter que ir. Cada um do seu canto. Mais um pouquinho, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Que aliança, né? Para quem está lembrando da Bíblia. Outra coisa interessante é que tem o nome 12 até o 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Deus dá identidade para Abraão. E ele fala assim: agora você será chamado de pai de Deus. E não é o último, mas é a última anotação aqui. É que Deus faz uma aliança aos montes de uma aliança. Porque o sinal é dado. E cada jovem recém-nascido precisa ser circuncidado como sinal da aliança a Abraão. Todo mundo aqui comigo aqui agora? Todo mundo caminhando? Glória a Deus. Então vamos lá.
Coloca aí para mim Gênesis 12, versículo 1 ao 3, a gente vai ler. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. A minha versão diz assim: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Presta atenção, porque isso aqui é muito interessante e é muito novo para vocês. Primeiro Deus fala sai, só que não é o sai que ele quer. E aqui na chave do todo o resto do que é o Lehá, Lechá. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para onde eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Eu acho muito curioso, presta atenção nisso. Abençoar-te. Depois ele fala assim: tu serás a bênção. Depois ele fala assim: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Meu Deus, Deus não falou para Abraão onde é que ele ia. Deus não mostrou para Abraão a terra prometida. Deus não falou para Abraão que lhe daria um filho. Deus falou: não, eu estou falando com você e eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, da terra que eu te mostrei. Eu estava pensando sobre bênção. Nós falamos sobre bênção vários domingos, né? Antes de eu viajar, se eu não tenho, eu vou falar de bênção também. E a gente estava falando sobre bênção, porque antes do Senhor entregar qualquer coisa, Ele falou assim: eu vos abençoo. E eu expliquei, eu falei para vocês que a bênção não é algo material. A bênção não é uma casa nova, um carro novo, um salário dobrado. Isso é bênção. Bênção é um estado desejado por Deus para os filhos. Bênção é a obediência plena daquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas. Isso é bênção. E nós temos que glórias, que a diferença entre bênção e maldição é aquele que obedece está na bênção, mas aquele que desobedece está na maldição. Então, você está obedecendo ou não? Você consegue encontrar respostas para você mesmo de como tem sido a sua vida, de que maneira você está andando com o Senhor. E deixa eu te falar, quando a gente para pensar, o que é o grande desafio você tem que parar para pensar. A gente vai viver uma vida no automático, vamos, aperta o automático, acelera, trabalha, agora ele não para para pensar. Para pensar como que está sendo a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, o cuidado com os seus filhos, o cuidado com o seu cônjuge. Para pensar o cuidado com a palavra do Senhor. Para pensar. E deixa eu te falar mais uma coisa. Quem é que disse que vai ser mar de rosas? Não existe mar de rosas. Existe salvação e eternidade. Nessa geração aqui, não tereis aflições. Então, prosperidade do homem, sonho líquido, encher o bolso do dinheiro, isso não é o que se fala nas igrejas. A gente tem que aprender sobre obediente a palavra de Deus. A gente pode estar bem na isso. Vamos para o texto, deixa eu ver, por favor.
E aí, quando pensamos sobre isso mais uma vez, sabe por quê? Porque a gente nasce abençoado. Presta atenção nisso, eu vou mostrar para vocês. Você nasceu abençoado. Você, todos nós aqui nascemos abençoados. Mas as cicatrizes que são geradas nas nossas vidas, enquanto a gente vai crescendo, enquanto a gente vai se desenvolvendo, as nossas escolhas, as nossas experiências, aonde a gente coloca os nossos planos, os nossos pés, aonde a gente confia, se é mais da gente que em Deus, tudo isso vai gerando uma pessoa para pessoa. E sabe qual é o meu pensamento? Quando Deus te abençoou lá no feito da sua mente, Ele te deu uma essência, Ele te deu um perfume, Ele te deu um DNA, Ele te deu uma característica, que é só sua. Talvez você seja mais alegre, sorridente, gosta de fazer piada, mas as cicatrizes do mundo fizeram com que você perdesse o sorriso, o brilho, a alegria. Talvez você seja bem mais intelecto, que gosta de pensar nas coisas, calcular, mas as cicatrizes do mundo te levaram à preguiça. Melhor ficar no meu sofá, que preguiça. Talvez você seja aquela mulher zelosa, que tem a alegria de cuidar dos filhos, tem a alegria de cuidar da casa, do esposo, mas as cicatrizes te fizeram triste, sem perfume, o sorriso que precisa dentro de um lar. Deus quer levar você de volta à bênção. Deus quer fazer aqui no seu volte aquele ser original que Ele abençoou desde o início da sua vida. Qual é o seu DNA? Como você foi criado? Quem é você? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Quem sou eu, Deus? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Ô Pai, quem sou eu? Porque será que você é essa pessoa que o Senhor me criou lá no ventre da minha mãe? Será que você é essa pessoa que o Senhor me criou? Eu não quero ser uma pessoa. Eu não quero ser amargurado. Eu não quero ser a imagem do mundo. Eu quero ser a imagem da bênção. Da bênção que o Senhor levou sobre Abraão, de geração em geração. Quem é você? Quem é você? Pergunta isso para Deus. Quem sou eu? Conversa com Ele. Eu fui para a Juiz de Fora, a gente morou em pensar nos meus dois filhos, né? E eu orei com o meu filho para que Deus pudesse ensinar ele sobre a obediência. Não que ele não seja tudo isso, mas sobre a obediência que leva uma bênção, sobre o entendimento disso. Por isso, eu orei para ele, para que ela não perdesse essa bênção que Deus colocou no coração dela. Uma menina alegre, uma menina cheia de vida, uma menina que gosta de fazer piada. Isso a gente cresceu e a gente perdeu isso. A gente perdeu isso pelas dores da vida, pelos sábados, pelos acidentes, sei lá, pelas raízes que a gente foi guardando dentro do nosso coração. Mas o Senhor entregou para Abraão algo que também entregou para nós. Salmo 139, 16, coloca para mim. Diz assim, ó: os seus olhos viram a minha substância ainda forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139, versículo 13.
pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, te escolhi, e antes que saísse da boca, te santifiquei. Alguma dúvida de que Deus fez isso no ventre da sua mãe? Está escrito na palavra dele. Está escrito na palavra dele. Aquilo que ele entregou para Abraão foi um reforço do que já é a vontade dele desde a criação. Que você não perdesse o brilho, que você não perdesse a essência, que você não perdesse esse DNA que Deus colocou em você. Voltando para o texto de Gênesis 12, lá no versículo 4, a gente vai ler até o 9. Diz assim Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha dito. Foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, e as almas que acresceram em Arã. Saíram para ele na terra de Canaã, e chegaram na terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém. Até o cavalo de Moré, e sábado então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta. Abraão chegou até a terra da promessa, Canaã. Mas o Senhor disse: a tua descendência te darei essa terra. O que Deus falou para Abraão: sai, vai para um lugar que eu vou te entregar. Agora Deus vem e fala assim: olha, esse lugar que você vai chegar, eu vou dar para a sua geração. Eu vou dar para a sua descendência. Edificou ali um altar do Senhor que lhe apareceu. Moveu-se para ali, para a montanha lá do oriental. Olha ali. Abraão agora começou a se mover. A gente acha que Abraão chega em Canaã e ele fica em Canaã. Mas o que é Deus? Veio um homem que escuta da promessa, mas não permanece naquele lugar. Se você vai para o versículo 10 adiante, a gente não vai ler o que acontece com esse homem. Ele vai para o Egito. Deixa eu falar um negócio muito interessante para você poder pensar na sua vida. Deus falou assim: vai para uma terra que eu vou te entregar. Abraão chega naquela terra. E Deus fala assim: essa terra vai ser para a sua descendência. O pai diz: não era para mim, é para a sua descendência. O pai diz: não era para mim. Deus fala: é para a sua descendência. Muitas coisas que a gente vai sofrer agora, muitas coisas que nós vamos passar agora, é para a gente poder abençoar a nossa geração. Quem é que está disposto a sair da sua zona de conforto, a sair da sua casa, do seu sofá, para ir para um lugar que você nunca viu? Vai para onde Deus, só vai. Vai para onde, só vai. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Porque ele foi o primeiro homem que obedeceu sem questionar. Vai para onde Deus? Vai. Tá bom, Deus, foi indo. Pai da fé. Pai da fé. Então, nós vamos entender o que é aquele título, aquele tema, ou aquela porção semanal que os judeus estudam, que é o Lerá. Essa palavra é a primeira palavrinha lá de Gênesis 1, depois que é a primeira palavrinha que Deus disse, vamos falar Gênesis 12. Olha aquela palavra lá, Gênesis 12, disse o Senhor a Abraão: sai. Essa palavra, sai. Exatamente essa palavra. Ela chama Lerá. E é sobre essa palavra que todo o estudo semanal dos judeus é baseado.
No mínimo, tem alguma coisa importante que ninguém precisa entender. No mínimo, tem um ensinamento importante que nós precisamos refletir. A primeira parte dessa palavra, o hebraico, significa andar, caminhar, partir e, literalmente, significa vai. Mas para que significa vai? Elege? Para que é esse plural? Se o ler significa vai, o que Deus falou ler? Errar. Entendeu? A primeira parte da palavrinha, volta lá no título. A primeira parte da palavrinha é ler. Aquela palavra ler significa vai. Se você olha a tradução do texto que nós acabamos de olhar, a tradução é vai. Por isso que a gente precisa entender o sentido do original. Tem algo a mais em relação àquela palavra levar. A palavra levar é formada por duas partes. Cada uma daquelas partes tem um significado. O lê é aquele lê inicial. Lê significa para, e ra, no final da palavra significa para ti. Que loucura. Significa para você. Então aqui por isso significa sai para você, vai para você. Agora eu mando. Você está conseguindo entender o que Deus falou? Agora eu estou entendendo. Antes eu entendi, era isso que eu entendi. Vai para uma terra que eu vou te entregar. Vai para um lugar que eu vou te abençoar. E as próximas gerações serão abençoadas. E eu vou fazer grandes coisas. E o seu nome será exaltado. E eu vou olhar o seu nome. E eu vou fazer uma aliança com você. Por isso está falando sobre vai para você. Vai para você. Então não significa simplesmente sair. Não significa simplesmente sai para você mesmo. Vai para você mesmo. Para que Deus então disse levar para ti? Porque isso muda completamente o sentido do texto. Isso muda a lógica do que Deus está dizendo. Quando a gente olha no português, a tradução vai, a gente simplesmente está achando que Deus está falando para não se mover. E tudo bem, não está errado. Mas a segunda palavra, errar, está falando sobre sair para você mesmo. Então tem um movimento que não tem a ver com o ambiente, com os lugares, mas tem a ver com você mesmo. Algumas explicações para isso. Deus estava falando para não fala um propósito que eu preparei para você. Vai para você mesmo. Vai para o propósito que eu preparei para você. Desde o fim da sua vida. Faz sentido? Faz sentido. Vai para o propósito que eu preparei para você. Por isso, precisa deixar a terra, cultura, família, ídolos, segurança. Vai para o propósito que eu preparei para você. Talvez uma outra tradução seria: vai descobrir quem realmente você é. Quem é você? Quem somos nós? Pergunta para Deus: Deus, quem eu sou? Abraão recebeu de Deus um vai, errar. Sai para você mesmo, para você descobrir quem você é. Porque você não sabe quem você é, porque você está aqui há tantos anos, 75 anos, que você perdeu a essência daquilo que eu te criei para ser. Alguns traduzem essa palavra como vai para o teu bem. Ok. Não sei se é também assim. Se a gente olhar na ótica da capela de Abraão, teve um monte de desafio.
Então eu gosto de pensar que é mais pela bênção do que pelo bem. Porque quando a gente olha pelo bem, tem um monte de desafio. Abraão mentiu um monte de vezes. Quando eu falar que a esposa dele, a esposa dele falava que era irmão. Né? Alguns traduzem essa palavra como vá tornar-se aquilo que você nasceu você. Quem você é. Quem Deus te criou, leva errado. Quem Deus te criou, quem você é. Comece a caminhada. Sabe o que é maravilhoso? Jesus disse assim: eu sou o caminho. Deus fala para Abraão: sai, levar, vai para o caminho que eu vou te mostrar. Vou te mostrar quem você é. Eu vou te mostrar quem você é. Deus é maravilhoso. Espiritualmente falando, Deus está falando: saia da pessoa que você pensa que você é, para tornar-se a pessoa que você é. Quem você pensa que você é? Para perguntar a Deus: quem eu sou? Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Tem algo dentro de você, lá no seu interior, a emoção lá no secreto, que talvez esteja escondido do que você é, da sua essência, da sua natureza, aquele brilho que você tinha quando você era uma criança pequena, que nasceu abençoada. Deus pede para Abraão 3 serviços. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua terra, sai da casa do seu pai. Gênesis 2:2. Sai da tua terra. Como que a gente poderia traduzir isso? Eu coloquei como conforto, lugar de segurança, região que eu conheço. Sai desse conforto. Não precisa ser geograficamente outra cidade, mas talvez seja de outro lugar. Você tem que sair do lugar que está te dando tanto conforto, mas não vai ser nem você. Isso é difícil, porque a gente gosta dos prazeres, a gente acomoda. Para em terra. Deus está falando muito dos seus relacionamentos. Você precisa mudar os seus relacionamentos. Tem relacionamentos que não são mais. Não é essa sensação. Esses relacionamentos não vão te ajudar a ser quem você é. Da casa do seu pai. Eu não tenho identidade passada, herança cultural. Quando a gente realmente cresce, é quando o nosso pai fala assim: agora é com você, se vira. Ô pai, quando tem aquela mesadinha, ô pai, mas é aquele wafer que você comprava para mim? Ô pai, mas é a Nutella que se trazia todo mês aqui para casa, e aquele frango do final de semana? Meu pai fala assim: agora é com você. E aí? Vai crescer ou não vai? Vai sair da casa do pai ou não vai? Mas a bênção por isso, Deus promete, Deus fala assim: farei de ti uma grande geração, te abençoarei, agradecerei teu nome, ser uma bênção. A saída foi necessária para que Abraão pudesse encontrar a própria identidade. O seu caminhar, o seu alinhar com a caminhada do Senhor fez com que Abraão entrasse dentro do propósito da identidade que Deus criou ele. Estou aqui com ele.
seja difícil quanto é difícil. Porque sair da sua casa não é simples, sair da sua quarentena não é simples, sair e lugar na casa do seu pai, no fundo da vida, não é simples, mas desde que eu estou falando aqui, eu não estou falando sobre pai bem físico da gente. Talvez seja, mas eu não estou falando sobre isso necessariamente, eu estou falando sobre a nossa espiritual. Eu estou falando sobre o movimento. Eu estou falando sobre a gente sair do lugar que está nos prendendo. Eu estou falando sobre a identidade que nós perdemos pelos meios que vivemos. Pergunta para Deus quem eu sou. Quem eu sou. Para a gente finalizar, Gênesis 12, versículo 1, Deus fala, né? Gênesis 22, versículo 2. Então Deus disse: "Ama seu filho, seu filho Isaque, a quem você ama e Qual é o sentido disso? O que é que Deus falou, né? Ele podia ter só falado, pega o filho e vai para onde? Para a região de olhar, mas para quê? Para sacrificar. Se a gente não tivesse disposto a entregar até essa promessa do Senhor, para viver a obediência, entende o que Deus fala? Abraão, no capítulo 2, versículo 1, ele deixa tudo para receber a promessa. Olha, você precisa deixar tudo para que a gente entregue a promessa. Qual é a promessa? Você vai descobrir no meio do caminho. Toma aqui, Abraão, seu filho, 100 anos de idade. Só que seu filho Isaque. Aí Deus vira lá no capítulo 22 e fala assim: eu te entrego a promessa, agora você vai ter que entregar ela de volta. A identidade do filho é sempre a lei da promessa. Pois o filho que se relaciona com o pai, dependente da promessa. Você consegue entender isso? Você captou isso que eu te falei aqui agora? Você recebeu isso no seu coração e seja disposto a entregar até a própria promessa. Para cumprir a vontade, a obediência, a palavra de Deus. Deus, mas o Senhor me prometeu. Entrega para Ele. Deus, o Senhor falou. Entrega para Ele. Seja obediente. Permaneça fiel. Quando você obedece o Deus te dá identidade. Quando você obedece o entregando a promessa, Deus te dá maturidade. Porque você agora vive pelo que você tem. Vive pelo. Você aprendeu a viver pelo seu pai. Vamos ficar com gente orar? Hoje é culto de ceia, né? Glória a Deus.